Fala, pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, Espero que vocês estejam tudo bem, tudo tranquilo. Creio que muitos aqui de vocês estejam no trabalho nesse momento, no trânsito, no metrô, dentro do carro, mas o importante é que vocês estão aqui acompanhando. Hoje será um Tech Talk muito legal, de um tema que está em alta no momento. Logo, logo falarei a respeito disso. Mas, falando sobre Tech Talk, bom, há 20 dias atrás, mais ou menos, não sei se vocês acompanharam, falamos a respeito sobre segurança. O nosso time de segurança de aplicações da Kiggle fez um Tech Talk muito legal a respeito desse tema e teve muito engajamento, muita interação, várias e várias perguntas, e eu espero que nesse Tech Talk de hoje a gente também tenha esse mesmo bate-papo, afinal vai ser um tema super, super interessante, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês, caso vocês não me conheçam. Meu nome é Rafael Luz, eu sou um homem branco, de pele clara, cabelos claros, olhos castanhos, possuindo barba e estou vestindo uma camiseta preta da Kiggle. Tudo bem? Tranquilo? E ao meu fundo é um fundo branco desfocado, certo? Bom, aqui conosco temos a honra de receber dois convidados. Primeiro, a Tabata Reiki, a nossa intérprete de Libras, que está aqui conosco, participando desse evento, e também o Patrick O'Hara. Patrick, por gentileza. Obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui com todos vocês. Estou emocionado. Legal. Obrigado, Patrick. É isso mesmo. Hoje é um tema, igual eu comentei, é um tema super relevante no mercado. Falaremos a respeito sobre FinOps, tá certo? Falaremos sobre otimizando os custos na nuvem com IA. Então, veja, turma, aqui são dois pontos extremamente relevantes no mercado. Primeiro, IA, que está estourado, todo lugar que nós vamos ou estamos escutando, fala sobre IA. E FinOps, eu não sei quanto vocês estão acompanhando, turma, mas aproximadamente há 2 a 3 anos, ao lado de segurança, que falamos há 20 dias atrás, aqui no nosso Tech Talk, FinOps está lado a lado a respeito desse tema, dada a sua devida importância nos dias de hoje. Então, nada mais legal do que falar sobre FinOps e também unir o útil ao agradável, também falar sobre IA. E aqui um bônus, um plus aqui para a nossa apresentação, será a demo de uma ferramenta Harness, do módulo CCM. Não sei o quanto de vocês aqui, o quanto desse público está familiarizado com a Harness, e aí o Patrick vai trazer um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a Harness, fazer uma demonstração muito legal da ferramenta, tá certo? Vou passar aqui o slide para vocês. Bom, aqui quem vos fala, meu nome é Rafael Luz, igual eu comentei, trabalho há mais de 20 anos na área de tecnologia da informação, precisamente desde 2002. Muitos me perguntam, né? Mas isso aqui desde quando você estava brincando ali, máquina de escrever, essas coisas dentro de casa? Não, aqui eu estou falando já profissionalmente falando na área de tecnologia. Sou graduado em ciência da computação com MBA em gestão da tecnologia da informação. E trabalho com projetos em cloud desde 2013. Iniciei minha jornada ali em 2013 na área de cloud, mais precisamente em AWS, e depois, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo outros cloud providers e vamos seguindo em frente. Com DevOps desde 2015, e aqui na Kiggle, atualmente, eu estou como Head de Cloud DevOps e FinOps e afins, tá bom? Aqui um pouquinho das minhas certificações da área, claro que são as principais, as mais relevantes, e sempre que, como nós, como técnicos, sempre estamos em busca de aperfeiçoamento, de novos conhecimentos, e creio que muitos de vocês estão aqui hoje justamente para conseguir aprender um pouquinho mais, um pouquinho dos conceitos de FinOps e também conhecer a ferramenta Harness. Aqui eu passo a palavra para o Patrick. Patrick, fica à vontade. Obrigado, Rafael. Olá novamente, deixe-me apresentar-me, pessoal. Meu nome é o Patrick O'Hara, eu sou responsável pela Harness, uma empresa líder
no sector de FinOps e DevOps no mercado. Não? Eu me considero um evangelista de FinOps e DevOps, particularmente. Tenho mais de 20 anos de experiência trabalhando com diferentes empresas na região. Não? No passado, trabalhei também em cargos de liderança em empresas como a Dynamics, a Cisco, SAP, a Salesforce, entre outras. Não? E eu posso falar de mim como um apaixonado por resolver problemas técnicos e comerciais de nossos clientes. Não? Eu sou peruano, não? Eu moro em México. Eu estou tentando meu melhor esforço para falar o português o mais decente possível. Tá falando bem pra caramba, Patrick. Bom, só pelo seu tempo de experiência aqui, dá para entender que você instalou provavelmente muito Windows 3.11 via disquete, né? Só pelo tempo assim, não sei se você se recorda disso, mas passamos por isso. Sim. Bom, aqui, pessoal, um pouquinho da nossa agenda de hoje que nós vamos falar. Vamos passar rapidamente sobre um pouco do conceito de FinOps, o que é FinOps de fato, a origem do termo, para que serve FinOps no nosso dia a dia, assim como seus benefícios, uma análise de mercado, ou seja, o que o mercado está falando a respeito de FinOps, números, estatísticas, dados de fato a respeito disso, desafios nessa implementação toda da jornada de FinOps, otimização de recursos, uma demonstração, igual eu comentei no início da ferramenta Harness, e fechando aqui o nosso Tech Talk de hoje a respeito um Q&A para vocês mandarem suas perguntas, tirarem suas dúvidas, tanto sobre FinOps quanto a ferramenta. Um ponto importante aqui, turma, antes de eu, de fato, começar ali o primeiro slide, nosso objetivo aqui hoje não é se aprofundar no tema de FinOps, é um tema já extenso, longo, que levaria provavelmente algumas horas aqui falando com vocês, e aí acabar se tornando cansativo, né? Então, a nossa ideia é dividir, falar um pouquinho sobre esses conceitos, igual eu comentei, em alto nível, e dedicar um pouco mais de tempo à ferramenta, de fato, FinOps, que pode nos ajudar em vários aspectos do nosso dia a dia, principalmente em questão de gestão ambiente multi-cloud e otimização de recursos. E um plus que eu comentei no início é relacionado a IA. Como que hoje a Harness, a ferramenta Harness, está integrada com os módulos, com LLMs de inteligência artificial. Tá bom? Combinado? E assim, um ponto legal, recentemente nós escrevemos um e-book aqui na Kiggle, bem completo de FinOps, depois eu vou pedir para o nosso time aqui no background postar aqui no link para vocês de como baixar esse e-book de FinOps, que é algo aí sim bem mais completo, mais dedicado, que vocês possam ler com calma, e claro, estamos aqui sempre à disposição para vocês, no que a gente puder ajudar e contribuir, tá bom? Bom, vamos lá. De fato, o que é FinOps? Bom, nós encontramos várias e várias definições de mercado a respeito disso. Cada vez que a gente dá um Google, a gente acha uma definição, uma pesquisa, a gente vai achar uma definição, uma ferramenta traz aquela definição. Mas o que eu coloco aqui para vocês? Que no fundo o FinOps é uma prática colaborativa, que nasceu para resolver problemas, os desafios financeiros trazidos pela adoção da computação em nuvem. Veja, Cloud Computing, ela existe há muito tempo. Eu, particularmente, trabalho com cloud desde 2013, mas computação em nuvem ela já existe há mais tempo do que isso, bem mais tempo. Então, como que no dia a dia, como que ao longo dessa jornada, nós possamos aqui ter um gerenciamento, ter umas conexões entre as áreas de tecnologia, negócio e finanças, para garantir que as empresas consigam controlar os custos, tomar umas decisões baseadas em dados e, principalmente, maximizar o retorno sobre investimentos de tecnologia. Eu gosto de fazer uma definição aqui, turma, que é o seguinte: FinOps não é sobre gastar mais ou gastar menos, ter um controle disso ou daquilo. É, de fato, gastar com inteligência. Então, dado que nós temos um ambiente em nuvem, dado que cada vez mais as empresas estão partindo para essa questão de nuvem híbrida, ou seja, utilizando seus data centers local, e migrando alguns seus workloads para a nuvem, como que FinOps consegue apoiar nessa jornada de migração, mas principalmente apoiando de uma jornada inteligente, uma forma sustentável, que falaremos depois ao longo dessa apresentação.
Aqui um pouquinho da origem. Então, quando eu falo de migração em nuvem, igual eu comentei, ela existe há muito tempo, cada vez mais as empresas estão utilizando a nuvem híbrida, ou para subir um workload de forma mais rápida, por exemplo, uma coisa que a gente tem escutado bastante no mercado, os servidores nos data centers, eles têm um prazo de vida, eles têm ali um time, né? Então, por exemplo, fechou 5 anos de garantia, será que eu vou comprar todo o meu parque hardware de novo? Ou será que eu posso utilizar a cloud pública para começar a fazer essa migração para a nuvem pública e sim utilizar das tecnologias mais de pontas e atuais de mercado? Então, encaixa muito bem nessa migração de nuvem. Alinhamento entre as áreas, então, cada vez mais que a gente está tendo acesso à computação em nuvem, as áreas de TI, negócio, finanças, e assim, veja, primeiros passos, igual eu comentei. FinOps, o nome FinOps, ele é super recente. Então, mais ou menos desde 2009, a FinOps Foundation, ela criou ali a Fundação FinOps, que hoje está super utilizada no mercado, trazendo as melhores práticas, trazendo as suas baselines, framework de adoção, e é muito legal vocês conhecerem o FinOps Foundation, fique à vontade para acessar o site depois, ele é super completo. Mas e até lá? Como que isso se dava? Então, assim, as empresas tratavam do gerenciamento de custos em nuvem, não exatamente como a metodologia e a prática FinOps, mas tratava como um Cloud Cost Management, por exemplo, né? Uma outra denominação, ou seja, fazendo o seu tagamento, fazendo seus controles financeiros, ajustando, otimizando recursos, mas não existia essa questão da terminologia FinOps. E a FinOps Foundation, ela se juntou com o Linux Foundation em 2020, e aí se tornou um grupo super grande, muito bem difundido, e cada vez mais nós estamos escutando o termo FinOps, muito por conta da FinOps Foundation. Então, esse é de como tudo começou. Lá atrás, desde que começa a computação em nuvem, alinhamento entre as áreas, a utilização de fato da cloud, e depois veio a FinOps Foundation e pavimentou toda essa questão do gerenciamento financeiro em nuvem, tá bom? Aqui para que serve? Eu tenho certeza aqui que o Patrick vai conseguir contribuir com a gente. Então, o que serve o FinOps no nosso dia a dia? Então, como que eu consigo utilizar isso no meu dia a dia? Primeiro ponto é a eficiência financeira, né? Então, permite que as empresas localizem e analisem de onde estão gastando mais do que o necessário, promovendo uma gestão financeira mais eficiente. Ou seja, não é simplesmente subir tudo seu workload. Quando eu falo workload, eu estou falando de máquina virtual, eu estou falando de algum serviço, alguma aplicação web, eu estou falando de um banco de dados. Não é simplesmente fazer toda essa jornada e subir isso na nuvem. Até porque no final do mês gera aquele famoso boleto, a invoice, a famosa invoice, e você precisa pagá-la, né? Senão, o que acontece depois disso? Então, o FinOps, ele serve muito para essa questão da eficiência financeira, ter esse controle dos gastos mais apurados, de forma eficiente, promovendo assim a transparência financeira disso. Então, garante que os times envolvidos nessa jornada, nesse projeto, por exemplo, ou um determinado projeto da sua empresa, que esses times que estão envolvidos numa migração para a nuvem, ou numa nova aplicação, ou uma criação de um produto, consigam ter uma visão mais holística, uma visão completa dos custos envolvidos. Lembra que eu comentei no primeiro slide, pessoal, que o FinOps, ele também além de uma prática de gerenciamento financeiro, mas ele é a prática onde você tem a disseminação de conhecimento, tem um alinhamento entre as áreas de tecnologia, a área de negócio e a área financeira. Então, quando você promove essa transparência financeira, todo mundo que está envolvido nesse tema é corresponsável por aquele custo na nuvem, corresponsável em poder ter um melhor gerenciamento e transparência a respeito disso. E para isso, a Cloud traz um ponto muito legal, como que nós podemos, através do FinOps, da prática e metodologia FinOps, tomar as decisões baseadas em dados. Então, cada vez mais, antes de chegar uma invoice no final do mês, no dia após dia,
como que eu consigo ter métricas, KPIs, indicadores que demonstram que, cara, será que realmente aquela aplicação que nós subimos aqui do nosso time IA, ela está gastando mais ou menos do que deveria? Será que ela está performática o suficiente, igual nós planejamos aqui no nosso backlog, no nosso time? Então, a gente consegue ter uma melhor decisão baseada em dados. Confere, Patrick, o que você acha a respeito desse ponto? Totalmente, Rafael. Se puder acrescentar, poderia dizer que FinOps é uma forma de trabalhar que tem 3 pilares. O primeiro pilar, visibilidade. Ou seja, entender melhor como é que está sendo o gasto da nuvem, não? Para que vocês possam fazer análises e tomar decisões corretas. Segundo pilar, otimização. Ferramentas como Harness chegam ao mercado para preencher uma laguna que os fornecedores da nuvem não fazem, ou para consolidar uma visão única de todos os gastos com nuvem quando uma empresa utiliza ou usa múltiplas nuvens. O terceiro pilar é a melhoria contínua. Não? O FinOps é um framework do trabalho. Perfeito. Então, como qualquer framework tem uma melhoria contínua, precisamos para isso de políticas de governo, políticas de controle, políticas de otimização que me permitam aplicar certa automatização destas. Praticamente, você me deu super gancho aqui para falar dos benefícios chaves do FinOps. O primeiro, igual eu comentei, é transparências no gastos. Como as equipes conseguem ter a visibilidade correta de quanto que está sendo alocado de grana e recursos num determinado projeto na nuvem. O segundo, a melhor alocação desses recursos, e está muito em linha com esse ponto que você comentou agora de otimização de recursos, né? Então, você comentou da Harness, mas eu vejo assim que, dado uma necessidade que nós temos de uma migração ou um planejamento de a construção de um servidor, construção de uma infraestrutura em nuvem, é super importante a gente não deixar de sair do nosso backlog como otimizar isso. Porque o que acontece? Se a gente não pensar na otimização, a gente está gastando dinheiro de forma indevida, provavelmente. No final do dia, é dinheiro indo para o ralo, né? Então, aí começa aquele trade-off, né? O que acontece? Poxa, aqui no meu data center eu pagava X, agora na nuvem estou pagando X mais 10. Pô, então vamos voltar para o data center, que é mais vantajoso, né? Então, a gente escuta muito essa questão de fazer o retorno para o data center. Por quê? Porque não foi feito provavelmente um bom planejamento, uma boa otimização desses recursos, não foi utilizada uma ferramenta adequada para fazer um gerenciamento desse provider ou de vários providers. Então, o FinOps ele tem vários e vários benefícios que vocês podem encontrar, igual eu comentei no e-book, que está super completo, mas aqui eu trago alguns pontos chaves que eu considero, junto com o Patrick aqui, compartilhar com vocês, tá? Igual o Patrick muito bem comentou, FinOps é um framework de trabalho, é uma prática, é uma disciplina hoje em dia. Isso é muito legal de se falar, né? Porque DevOps, igual o DevOps começou em 2008, 2009, né? Não sei quanto vocês se lembram disso, e hoje DevOps a gente utiliza no nosso dia a dia, tanto as ferramentas quanto as práticas DevOps. FinOps está cada vez mais difundido, está indo dessa maneira, com uma disciplina, com uma gerência, com um capítulo, com uma matéria exclusiva a respeito disso, dado a sua criticidade e importância dentro da área de tecnologia. Tá bom? Aqui um pouquinho de análise de mercado. É sempre muito bom trazer aqui para vocês de como que o mercado está enxergando isso, como que essa relação de, por exemplo, de nuvem híbrida, onde 73% das organizações adotam uma modelagem híbrida. O que isso significa? Distribuem seus servidores, seus workloads, suas aplicações, seus bancos de dados, tanto numa nuvem privada quanto numa nuvem pública. Ou seja,
Cada vez mais as empresas estão caminhando para a utilização de uma computação em nuvem. E aí isso está muito linkado com o desperdício financeiro, onde uma taxa média de desperdício financeiro em nuvem chega até 27%. Então, assim, bom, isso pode ser assustador num primeiro momento se a gente não começar a tomar o devido cuidado de não entender a importância da prática FinOps desde o início do ciclo de desenvolvimento de produtos digitais. A gente está muito acostumado a escutar que FinOps serve lá no final da ponta, quando o ambiente já está em produção, em operação. Vamos lá fazer uma otimização, vamos desligar na madrugada. Só que esquece que FinOps começa lá no início, desde a parte de negócio, desde a parte de requisito. Como que pode ter uma prática mais sustentável, como que pode ter uma arquitetura mais moderna, que isso vai ao encontro direto ao desperdício ou não financeiro dessa grana que vocês, por exemplo, estão alocando para um projeto em nuvem. E aí, olha só, quando a gente tem um desperdício financeiro, como é que as empresas estão adotando, como que as empresas estão enxergando times para trabalhar com FinOps, né? Então, hoje, 49% das empresas afirmaram que não contam com uma equipe ou nenhum representante para olhar dedicado a essa disciplina FinOps. Então, olha que interessante. Cada vez mais as empresas estão nessa jornada de migração, só que ainda é um número muito relevante de não ter ninguém olhando dedicado para isso. E aí cai no que ponto? Na questão do desperdício financeiro que eu acabei de comentar, nessa taxa de 27%. Um detalhe super legal, que aí eu trago já uma trend aqui, praticamente de IA, onde 31% das empresas, pequenas e médias empresas, registraram aumento de custos com o uso de IA. E esse percentual chega a 45% em grandes empresas. É muito óbvio, de certa maneira, isso. Por quê? Porque a cloud nos provê, tem a oportunidade de utilizarmos IA, LLMs, numa nuvem pública. Não necessariamente você precisa rodar tudo na sua máquina, até porque você precisa ter um notebook, um computador de alta capacidade, seja de processamento, ou seja de gráfico, para rodar tudo aquilo que você precise. Então, as empresas estão começando a testar as LLMs no cloud provider, módulos de IA no cloud provider, e aí os provedores estão trazendo aí grandes inovações a respeito disso. Então, olha só que interessante. Se a gente não tomar cuidado, desde uma jornada de migração até agora o uso atual de inteligência artificial, que não tem volta, é um caminho praticamente sem volta, o desperdício provavelmente vai ser maior do que 27%. Turma, vocês conseguem ter a dimensão disso? Entender a importância desses números que a gente está trazendo aqui? Então, assim, se a gente não tiver uma boa governança, uma boa gestão, compreender de fato o seu ambiente, como que um time FinOps é super importante dentro de uma empresa, para que ele consiga, além de fazer a gestão, otimização, mas está acompanhando todo o ciclo de desenvolvimento de algum produto, esse provavelmente, igual eu comentei, esse custo vai sair muito mais caro, ainda mais agora com o uso da IA. Patrick, quer contribuir algum ponto aqui que você tem ali de experiência de mercado? Sim, interessante o ponto que você falou acerca do métrica desta dispensa que é um desperdício. Não? Desde 2019, a AWS, em seu evento anual chamado Reinvent, não? Eles mencionaram que o 30% dos gastos de nuvem eram desperdícios. Essa merma percentual não mudou muito no período de 4 anos. Interessante. Em 4 anos não mudaram, em absoluto. A AWS mostrou novamente a redução percentual atualizada no evento do ano passado. Caiu de 30% a 28%. Nada. Então, um problema muito presente hoje em todas as organizações. E eu vejo o seguinte, e agora, igual eu comentei com o IA, se as empresas, nós aqui, representantes, não tomarmos cuidado e apoiarmos as empresas, o que vai acontecer? Esse número provavelmente vai aumentar no próximo Reinvent, uma próxima estatística.
E vocês podem estar me perguntando aqui, Rafael, mas de onde que você tirou todas essas informações? Todas essas suas informações, números, foram retirados de Status Reports de grandes empresas, do FinOps Foundation, que é público isso, não é algo privado, que todo mundo pode ter acesso, tá bom, turma? E aqui é muito legal que eu trago, assim, FinOps e sustentabilidade. São dois temas que têm super correlação, tem tudo a ver. Lembra que eu comentei agora que se uma arquitetura moderna, ela impacta diretamente no quesito sustentabilidade. Por quê? Se você projetar uma arquitetura que muito provavelmente você vai ter servidores e mais servidores que muitas vezes são necessários, mas será que de repente você não pode ter o conceito do serverless? Ou seja, eu estou falando de não ter um servidor para rodar, porque no baixo você executa uma aplicação como código, um conceito serverless contribui para a questão da sustentabilidade. E atualmente, na última pesquisa recente do FinOps Foundation trouxe no mercado, super recente isso, menos de 20% das pessoas que estão trabalhando com FinOps atuam ou colaboram com essa questão de sustentabilidade. E a expectativa é que, num futuro muito próximo, esse número chega a 50%. Então, turma, aqui eu trago um apelo importante, porque sustentabilidade não está só relacionado à questão de uma arquitetura moderna, mas ter um planeta mais sustentável, um planeta verde, né? O Green Ops, que muitas vezes a gente tem ouvido falar, que é a união ali, né? Um pouco de FinOps com as operações, com uma tecnologia mais verde, moderna. E aí é muito legal, porque, e aqui eu quero fazer um gancho, recentemente nós fizemos um Kaggle Digital Talk, um podcast a respeito de FinOps, que abordamos também a questão de sustentabilidade. Eu vou pedir aqui a gentileza para depois nosso time publicar o link aqui para vocês poderem acessar esse podcast que falamos, acho que uma hora e pouquinho, sobre FinOps e também sobre sustentabilidade, que tem total conexão, tá bom? E aí, alguns desafios nessa implementação. Aqui eu trouxe 3 grandes desafios, e aí, por último, eu vou colocar um quarto ponto que não está aqui, mas que para mim é determinante. O primeiro é resistência à mudança. A gente sabe, nós, seres humanos, somos resistentes a alguma mudança. Sair da zona de conforto, nem sempre a gente gosta disso. É gostoso você estar ali na zona de conforto, fazer sempre o mais do mesmo ali, você sabe, você está acostumado sobre isso. Então, quando vem uma disciplina, uma nova forma de trabalho, igual veio lá atrás DevOps, agora com FinOps, unindo as áreas de tecnologia ali, operações, finanças e negócio, isso tira as pessoas da zona de conforto. Então, a resistência à mudança pode ser um desafio nessa implementação da metodologia FinOps dentro das empresas. O segundo ponto que eu trago aqui é a falta de conhecimento técnico, de fato, para fazer o gerenciamento, fazer a otimização, fazer a relação, a união entre as áreas, ter as devidas reuniões próprias, apropriadas para tratar esse tema. E aí um outro ponto aqui, múltiplos ambientes. Então, veja só, muitas empresas estão adotando a nuvem híbrida, para quê? Para extrair o melhor benefício da computação em nuvem. Só que, então, por exemplo, eu posso ter uma aplicação rodando no Azure, assim como um banco rodando na AWS. E aí, como que eu vou fazer a gestão disso? Se eu não tenho o devido conhecimento técnico apropriado para ou implantar ou fazer a gestão desse workload. Então, esses aqui são os 3 pontos que eu trago de desafio nessa implementação, nessa jornada FinOps, mas um quarto que eu não coloquei aqui, que para mim é o determinante. Se as empresas não tiverem um sponsor dedicado a apoiar na jornada FinOps, entender a importância do FinOps dentro das organizações, dificilmente a gente vai conseguir implantar essa cultura de compartilhamento de conhecimento, responsabilidade desses cursos, arquitetura moderna. E aí, por que eu falo isso? É difícil um time querer desbravar e implantar tudo isso numa grande organização.
talvez uma pequena startup, talvez seja possível, pela quantidade de número de pessoas, um mindset diferente. Agora, quando você está numa enterprise, se não vier uma decisão de cima para baixo a respeito de uma adoção de uma nova implementação, uma nova disciplina, fica difícil os times ali correrem solos a respeito dessa disciplina. Concorda, Patrick? Totalmente, Rafael. Se puder complementar, hoje o FinOps, mesmo que sendo um framework, não é concebível realizar FinOps em uma ferramenta. São tantos pedidos para criar infraestrutura, são tantas coisas que acontecem numa empresa todos os dias, que precisaria de muita gente para ter algo controlado, não? E não só isso, mas também teria que realizar automatização, ou teria que realizar redimensionamento de infraestrutura, desligamento automático de instâncias manualmente. Isso é impossível hoje. É por isso que empresas precisam de algo que possa automatizar a operação. Perfeito. E é isso que você está comentando, cai novamente, perfeitamente, nesse slide de otimização de recursos e gerenciamento de ambientes multi-cloud, né? Ou seja, a importância de uma boa otimização, de uma automação relacionada a FinOps, de desligar as máquinas num período de inatividade, escolher o melhor recurso, escolher a melhor precificação que atende àquela necessidade, ter um controle de custos gerenciado e, principalmente, não menos importante, a questão de uma ferramenta multi-cloud, uma ferramenta de FinOps que auxilia não somente nos dashboards, no gerenciamento, igual eu comentei, na otimização, mas também ter o controle de uma grande infraestrutura em nuvem, rodando em vários provedores. Imagina fazer tudo isso de forma manual. Quantas pessoas precisariam estar trabalhando para fazer esse gerenciamento, otimização e tal? Então, se a partir do momento que a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que nos auxilia a fazer isso, com certeza, no final do dia, todo mundo vai sair ganhando. Desde o analista que está fazendo esse gerenciamento e principalmente a empresa em evitar os desperdícios financeiros, igual eu comentei no slide passado. E para isso que o Patrick está aqui para nos apoiar, nos demonstrar um pouquinho também da Harness, uma ferramenta de FinOps, igual eu comentei, falando um pouco sobre o módulo de Cloud Cost Management. Patrick, fica super à vontade de compartilhar a sua tela para fazer a demonstração para o pessoal. Sim, com certeza. Mas anteriormente falamos sobre os 3 pilares do FinOps: visibilidade, optimização e melhoria contínua ou governança. Não? Esses são os mesmos 3 pilares que o Harness trabalha com. Então, vou apresentar minha tela. Ok? Ok, pessoal. Vocês estão vendo a plataforma do Harness, ok? Harness é uma plataforma completa de DevOps e FinOps, ok? Vocês estão vendo um módulo chamado Cloud Cost Management. Esse módulo é a nossa plataforma de FinOps. Como parte inicial, você vai ver uma tela chamada a vista geral, o overview, ok? Um overview vai ter o total custo do nuvem ou de múltiplas nuvens. É um período que você vai selecionar, ok? Não só isso, vai ter a projeção do gasto em esse preciso momento, ok? Em este caso, estamos vendo os gastos projetados ou pronosticados para os próximos 30 dias, ok? Você vai também ver a realização das economias feitas em mesmo período, ou economias pendentes por fazer. Também vai ver como está o gasto de forma diária, não?
é um período que selecionado, e também o potencial anomalias, que vamos falar em um momento mais acerca disso. Também, como vista geral, vai ter um summary, um resumo, não? Do breakdown da recomendação. Que é isso? Isso é o que Harness, através dos algoritmos, vai entender o que potencialmente pode ser optimizado. Não? De todas as nuvens, diferentes recursos, como, por exemplo, máquinas virtuais, não? Diferentes recomendações a microservicios, não clusters Kubernetes, só por poner uns exemplos. Também vai ter um score de todos os clusters. Existem diferentes empresas, companhias que trabalham muito hoje com Kubernetes. Então, elas vão querer entender como é a utilização de todos os clusters de Kubernetes juntos. ¿No? Esto vai ter qual utilizado, qual não é utilizado. Também vai ter uma vista geral de todas as regras que você gerou para desligar automaticamente certas instâncias. Isso é o que chamamos auto-stopping. É uma capacidade única que vai ajudar as empresas para desligar instâncias do cômputo quando não são utilizadas. Algo muito importante que vou falar em uns minutos mais é o Asset Governance. O que é o Asset Governance? Para explicar melhor o que é Asset Governance, vou trazer dentro de FinOps a parte do fase de melhora contínua, ou também chamado Operation. A fase do FinOps, de Operation, vocês vão ter a capacidade de fazer diferentes políticas. Políticas que vai ter a capacidade de trazer uma melhora contínua, não? Que tipo de políticas? Vamos a ver um exemplo. Acá estou trazendo a AWS como um exemplo. Vamos ver políticas de optimização. Em este caso, uma política como código que vai trazer todos os Elastic Load Balancers que não estão sendo utilizados por uma máquina virtual. Vocês lembram que quando decomisam, quando deletam uma máquina virtual, muito provavelmente há muitos recursos associados a essa máquina virtual que não são eliminados. Então, esse é um exemplo. Os load balancers attached a uma máquina virtual não foram feitos, não foram eliminados. Então, vou trazer uma lista de todos estes recursos huérfanos para buscar deletar ou borrar. Desculpe. Outro exemplo. Vamos entender, por exemplo, um S3 bucket que não tem segurança. Então, vou encriptar com políticas todos meus buckets S3 com um elemento da própria nuvem, não? Com um KMS. São uns exemplos para entender o que é Asset Governance. É chamado também FinOps como código. A capacidade de falar com suas nuvens através de código. Por último, o que apresentamos acá é o commitments. Todas as empresas precisam de ter o melhor custo possível com seus fornecedores, não? Já seja GCP, AWS, Azure ou outros. E qual é a maneira mais sencilla de fazer isso? É através de saving plans, compras antecipadas por 1 ou 3 anos, com um determinado despensa que é alinhada entre as partes. Não?
Então, Harness, o que vai fazer é vai entender qual é o saving plans ou qual é o reserve instance plan que você já tem feito e vai tratar de avisar se há uma potencial otimização acima desse saving plan. Ok? Agora, Rafa, você quer agregar algo ou vou continuar a demonstração com os diferentes pilares? Eu acho que pode demonstrar, pode continuar, que está legal, é bacana para o pessoal conhecer um pouquinho mais de ferramentas de mercado a respeito. E tem um módulo, Patrick, que eu acho super valioso a respeito de IA, que eu tenho certeza que nossa audiência aqui está ansiosa para ver também, tá? Sem problema, vamos lá. Como primeiro passo, vou entrar nas coisas que são diferentes, que são potencializadas com IA, não? Eu vou começar primeiro com o que considero o coração, não, do FinOps. Qualquer empresa pensa em trazer um projeto de FinOps porque está pensando em uma otimização de sua nuvem. Então, vou começar com um painel central que consolida, agrupa todas as recomendações possíveis que os diferentes algoritmos e inteligência do Harness vai fazer por vocês. Aqui um summary de todas estas ações. Por exemplo, uma ação para decomissar ou deletar um recurso do cômputo. Uma ação que é uma regra que vai dizer, por favor, calcula a otimização de todas as máquinas que estão com um consumo por debaixo de 5% mensual. Ok, para calcular. Ou esta outra, resizing de uma instância. O que significa? Uma instância que tenha um tamanho específico, não? Uma instância que tem um tamanho de 8 cores e 32 gigs de RAM. Então, como estou vendo o consumo dessa instância? Estou vendo um consumo que não necessita, nos últimos 30 dias, 8 cores, nem 32 GB de RAM. Só precisa 2 cores e 4 GB de RAM. Não? É uma diferente ação. Assim vou ter múltiplas coisas, não? De poder recomendar. Outras coisas que trabalhamos com inteligência, que vai entender optimização. É o desligamento automático. O Harness vai entender qual o momento do tráfego que está sucedendo, que está acontecendo em uma particular instância. Vou demonstrar. É aqui uma máquina virtual, um EC2. Esta máquina virtual está hosteando uma aplicação particular. Essa aplicação, se eu sou um desenvolvedor, eu não vou entrar na ferramenta. Como desenvolvedor, vou entrar diretamente na aplicação, através ou mediante o URL. Antes de eu clicar aqui, vamos ver novamente. Enfim, esta regra está atualmente como detenida. Stop. Eu tenho uma configuração que, se não consigo visualizar um tráfego por 5 minutos, esta regra vai desligar automaticamente. Eu tenho uma capacidade de MLOps. Isso significa que Harness vai a falar com outra ferramenta, em este caso uma nuvem, vai entender se não há tráfego, vai gerar uma ação como resultado. A última vez que esta aplicação foi consultada, foi utilizada, foi 12 horas atrás. Novamente, sou desenvolvedor,
Vou clicar. Imediatamente, o desenvolvedor vai ter uma mensagem que vai dizer, espera, estou ligando novamente tua instância ou sua aplicação. Se eu volto a Harness, eu dou um refresh aqui, este stop vai mudar a running. Esta capacidade que nós chamamos auto-stopping é uma capacidade única do mercado. Então, durante o dia, vamos poder desligar e ligar automaticamente diferentes aplicações e situações. Isto vai refrescar, não? Vai fazer um refresh automaticamente sem que eu tenho que clicar acá como refresh. O quanto tempo pode demorar isso? Isso vai depender do tempo da nuvem que tem para ligar um recurso predeterminado. Pode ser ao redor de 30 segundos, 40 segundos, até 90 segundos, provavelmente. Vocês viram? Não di nenhum clique acá, ele ligou automaticamente. Prendeu. Isso, Rafa, é um segundo caso de inteligência que tem a plataforma. Não sei se vamos bem. Eu acho que nosso tempo, igual eu comentei, né? FinOps é um assunto que eu adoro e a gente poderia passar aqui a noite toda conversando. Mas como o nosso tempo é um pouquinho curto, eu gostaria só que você, de repente, mostrasse como que a gente consegue já interagir de uma forma muito sucinta, rápida, tá, Patrick? Como que a gente consegue interagir com o módulo de IA também, apesar de ter essa inteligência por detrás, como que a gente consegue interagir com a IA e aí depois a gente parte para o Q&A, para a fase final, tá bom? Vou pedir só a gentileza de a gente ser um pouco mais, pouquinho rápido nessa parte. Vamos dar uma olhada do último exemplo com IA, particularmente Gen AI. Porque, pessoal, lembrem que IA é muitas coisas. IA pode ter MLOps, pode ter ML, pode ter Gen AI, pode ter muitas coisas. Hoje demonstrei MLOps, agora vou mostrar Gen AI. Ok? Então, vamos criar uma regra do governança. Vocês lembram isto acá? Se eu não tenho conhecimento para poder fazer uma regra como código, utilizando uma linguagem especificamente chamado XAML, como é que eu consigo que a ferramenta possa me ajudar? Acá hemos incluído um suporte com AI. É nosso assistente de inteligência artificial chamado AIDA. Então, com linguagem natural, você vai ter a capacidade de poder solicitar algo mediante harness para suas nuvens. Vamos, por exemplo, já que elegi AWS, vamos, por exemplo, ver S3. Vou escrever com linguagem natural, em inglês. List all S3 buckets that have not been used in the last 60 days. Então, estou solicitando, não? Mediante harness, a AWS, que me dê uma lista, uma tabela de todos os S3 buckets que não foi utilizados nos últimos 60 dias. Eu clico e imediatamente harness vai retornar uma política. Na política que com um clique aqui, vou clicar aqui.
Então, o que diz a política? A política é com Resource S3, as métricas, está trazendo um filter chamado Bucket Size Byte. Se o bucket size tem 0 byte, em operator significa equal um time frame 60 dias, então traz-me uma lista. Posso haber feito outro exemplo como também delete them como opção. Então, este é outro exemplo, pessoal, de como GenAI está potencializado dentro da ferramenta do Harvest. Muito bom, Patrick. Eu creio que, como o nosso tempo está super curto, primeiro, assim, muito legal isso, muito legal ver como que a ferramenta já está interagindo com o Generative AI. Agora, acho que seria legal a gente ir para uma sessão de Q&A, de perguntas e respostas, para entender um pouquinho mais se a turma está com dúvida, se gostou, como que a turma está curiosa a respeito tanto de FinOps quanto da ferramenta, entre outras coisas. Temos perguntas? Deixa eu ver aqui. Pessoal, se vocês quiserem mandar as perguntas, fiquem à vontade. Por gentileza, interajam conosco. Eu acho que não perguntas, mas comments. Dentro da secção de comments, a gente já feito alguns comentários e perguntas também. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Chegou uma aqui do Renato Monteiro. Quais são as tendências futuras no mercado que podem influenciar nas práticas de FinOps? Boa, Renato, é uma ótima pergunta. E aí é muito legal a gente ver por exemplo, desde 2019 que eu comentei da FinOps Foundation, ela vem se adaptando tanto no seu framework, no seu modelo de práticas, para atender de fato essas tendências, né? Então, até pouco tempo atrás, o framework de FinOps, ele consistia em alguns domínios e dentro dos seus domínios as suas capacidades dentro de FinOps, ou seja, os domínios são em alto nível e as capacidades de baixo. Em abril, maio desse ano, a FinOps Foundation ali deu uma reformulada em todo o seu framework. E agora, visando a tendência, saiu justamente a parte de sustentabilidade, como que os times conseguem trabalhar com os times relacionados à arquitetura e principalmente à sustentabilidade. Está saindo matérias, está saindo frameworks a respeito de inteligência artificial, de como que o framework de FinOps, regulamentado pela FinOps Foundation, finops.org, ali através do seu site, que o pessoal pode consultar, está influenciando essas práticas, né? Ou seja, cada vez mais, a tendência ajuda a drivar alguma das práticas. E super recente, em primeira mão, a FinOps agora, que é uma prática de gerenciamento financeiro em nuvem, está começando a tratar sobre o gerenciamento financeiro do on-premise, ou seja, de data center. Não somente de PaaS, SaaS, mas agora também de data center local. Então, ou seja, justamente as tendências e FinOps se adaptando às necessidades de mercado. Sim, eu posso complementar? Claro. Como tendência atual e futura, a exploração de dados com serviços Cloud PaaS, como, por exemplo, o BigQuery do GCP. Uhum. Essas coisas, Renato, que estão fazendo é o que estão gerando muito mais custo a todas as empresas. A exploração do dado. Ok? Então, se você não tem uma prática certa de FinOps,
esses custos vão exponenciar. Você vai ter que ter uma prática de gerar orçamentos específicos para os times, não? Políticas de alertamento para que isso não aconteça. Só por poner uns exemplos. E agora que a GenAI é acoplada a uma ferramenta de IA, com certeza vai facilitar muito nessa questão de otimização e gerenciamento financeiro de multi-providers. Uhum. Tinha aparecido outra pergunta aqui. Do Felipe Moreira. Como o FinOps pode ajudar a melhorar a colaboração entre as equipes de finanças, TI e TI, especialmente em empresas que estão adotando a nuvem de forma acelerada? Boa pergunta, Felipe. Igual eu comentei, se você tem um ponto que eu vejo, tá? Se você tem um sponsor que também tem essa preocupação, ajuda nesse processo, principalmente você montando um time de FinOps que consiga ter essa visão de que como que estão as operações da empresa do ponto de vista de tecnologia e migração para a nuvem, para que esse time FinOps, esse practitioner FinOps, consiga ter a relação e fazer a união entre as áreas. Mas aí tem um ponto interessante assim. Lembra que eu comentei que FinOps não é somente a parte final de operação, ela começa desde a jornada do ciclo de desenvolvimento de produtos, é ali. Geralmente, essas empresas, ela tem ritos, tem reuniões específicas de arquitetura, de negócio. É ali que FinOps precisa começar a entrar. Para quê? Para fazer parte de todo esse processo. E quando você tem um time de FinOps dedicado a estar presente nessas reuniões para, inclusive, drivar as boas práticas de mercado, muito provavelmente essa colaboração vai começar a ficar cada vez mais evidente. Por quê? Porque todos os times vão começar a ter a preocupação de que FinOps, e aí eu falo de gerenciamento, otimização, gastar de forma inteligência, visibilidade, começa a ter essa preocupação na hora da montagem da sua infraestrutura, da montagem do desenho de uma arquitetura. Eu falo por experiência própria. Eu vivenciei isso recentemente numa grande seguradora da América Latina, onde estava super acelerado essa questão da jornada para a nuvem, mas montou-se um time FinOps que a gente fazia parte de todo esse processo, ao ponto de que, caso o time FinOps não participasse de alguma reunião, os próprios times falaram assim, opa, isso aqui acho que é bom de chamar alguém de FinOps para dar uma olhada para ver se realmente está fazendo sentido. Claro que eu estou falando isso de uma forma, parece ser super simples, não é, tá? Não é. Então, o FinOps tem toda a sua metodologia de adoção, de início, de implementação, acompanhamento e de apoio por fim, igual o Patrick comentou, da melhoria contínua. Então, é um processo, e muitas vezes, moroso, mas é extremamente necessário nessa jornada. Felipe, através de uma estrutura de trabalho unificada. A melhor forma é através de uma delimitação clara de responsabilidades. É o que nós, na indústria, chamamos matriz RACI. Okay? O que significa delimitar quem ou quem é o responsável, quem é o proprietário ou aprovador, quem devemos consultar e quem devemos informar. Em resumo, uma matriz RACI. Tá? Eu fiz muito isso. É muito legal você ter comentado, Patrick. Quando eu estava nesse processo dessa jornada, a gente utilizou muito a matriz RACI com os times de operação, com o time de negócio, para saber, cara, qual de fato a sua responsabilidade dentro dessa jornada. E a matriz RACI ajudou muito nisso. Uma pergunta do João Pedro Andrade Reis. Estou querendo fazer a certificação da FinOps Foundation. Tem algum material em português para estudo? Quanto à prova ser em inglês, não tem problema. Vamos lá. Esse sempre foi um dilema, né, João? Eu não sei se você tem alguma outra certificação da área de tecnologia, mas esse sempre foi um dilema nosso, né? A gente acaba estudando em português e vai fazer a prova em inglês ou vice-versa. E aí você tem os jargões, você tem as nomenclaturas em inglês, que na hora que você traduz isso para o português, fica bizarro, né? Fica uma coisa super estranha. Sim, tem um material em português dentro do finops.org. Para mim,
é uma base de consulta mais completa que você possa ter. Ali tem tudo que você precisa para tirar a certificação, para você entender o framework, para você entender essa jornada, as fases, além das fases, a maturidade de FinOps, porque cada empresa tem seu nível de maturidade, então você consegue aprender muito sobre as provas, para estudar para as provas, e eu não vejo problema você fazer a prova em inglês. Eu acho que acaba sendo mais fácil, igual eu falei assim, tem muitos jargões, muitas palavras que acaba sendo mundialmente conhecido em inglês. Quando se traduz para o português, fica ruim ali de entender até o que é, né? Enfim, eu iria por esse caminho, tá? Através do site finops.org e fazer a prova ali em inglês sem problema. Como medir o sucesso de um programa de FinOps? Através de indicadores, KPIs, né? Então, nessa jornada toda, você precisa ter os KPIs para saber o quão aderente está sendo essa jornada. Então, por exemplo, vamos falar de otimização. Então, ou através de uma ferramenta, ou através de uma simples planilha de Excel, você começa primeiro a fazer o gerenciamento de um workload da sua infraestrutura em nuvem, de tudo que você tem na nuvem. Você começa primeiro a gerenciar. Segundo, a partir do momento que você começa a fazer as otimizações, você vai começar a ter os ganhos. Esses ganhos, no final do dia, se traduzem em indicadores. Então, para saber, legal, eu tenho um time que está cuidando de otimização, gerenciamento, as práticas, participando das reuniões, e está traduzindo no final do dia, no final do ano, em X mil reais ou X milhões de reais a menos no meu orçamento, graças a esse time. Então, esse é um ponto que eu fazia e faço para medir o sucesso de um programa. Ter indicadores plausíveis de que as reuniões que você está participando, o quanto que os times estão integrados. Pô, será que você está fazendo os workshops dedicados para a empresa relacionado a FinOps? Está levando o mindset da cultura FinOps para a empresa? Tudo isso, no final do dia, você traduz em indicadores de sucesso para essa jornada. E aí eu estou falando de grana. No final do dia é grana, né? É o que toda empresa aí quer saber no final das contas, né? Uma pergunta do Maicon Vinícius de Oliveira Souza. O auto-stopping presente no harness, eu creio que isso aqui é para você, hein, Patrick? O auto-stopping presente no harness abrange quais serviços? O reconhecimento de tráfego atua automaticamente na criação e ativação de regras ou aponta os recursos para que o usuário habilite? Ok. Primeira pergunta, dependendo da nuvem, ok? Podemos abrigar diferentes recursos do cômputo. Por exemplo, na AWS, poderemos desligar automaticamente S2, RDS, SS, Kubernetes, não? Para GCP e Azure, somente máquinas virtuais e Kubernetes. Não? Então, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o reconhecimento de tráfego atua automaticamente na criação e ativação das regras e aponta os recursos para... Sim. É assim. Boa. Uma pergunta aqui do Marcos Pereira. Como o FinOps IA pode ajudar na gestão de custos de nuvem? Boa pergunta, Marcos. Igual o Patrick comentou aqui, a partir do momento que você começa a utilizar os módulos de Generative AI dentro de uma ferramenta de FinOps, você começa a perceber o quanto você tem a otimização desses recursos. E aí, no final das contas, se traduz em gestão também de custos. Então, IA, cara, assim, ela está sendo introduzida cada vez mais no nosso dia a dia, desde uma simples consulta hoje na internet. Então, será que a gente está utilizando o Google ou está utilizando o ChatGPT, por exemplo? E aí, o IA também está introduzido no FinOps através de ferramentas. Não só de ferramentas. Hoje, por exemplo, dentro do Azure, ainda está em versão beta, tá? Não está em GA ainda, um módulo de IA, ou seja, você consegue ativar um Copilot para fazer a gestão, para utilizar o módulo de IA dentro da gestão financeira do Azure, especificamente. Então, isso ajuda muito, no final do dia, você a ter
respostas mais rápidas e principalmente baseado em comportamento, não mais simplesmente num dado isolado. Então, o Generative AI começa a entender o comportamento daquele recurso para saber se realmente faz sentido aquela ação ou não antes de recomendar para você. Isso através de IA. Eu creio que essa é a nossa última pergunta. Pessoal, tem alguns recadinhos finais aqui, senão a Laurinha fica brava comigo, e aí a gente já fecha. Por gentileza, não vão embora. Primeiro, agradecer aqui, Patrick, muitíssimo obrigado pela sua presença, sempre contribuindo muito nas nossas reuniões, no nosso bate-papo, Tech Talks, e creio que aqui a turma curtiu, porque vieram várias perguntas a respeito de FinOps, da própria ferramenta, então é legal as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a Harness. Um agradecimento... Obrigado, Patrick. Um agradecimento especial para a Tabata. Tabata, eu acho que eu falei rápido demais, né? Pensei nisso agora, e na tradução aí complicou a situação, né? Desculpa se eu falei muito acelerado, e muito obrigado. E, turma, um recadinho super importante, a Kiggle está sediando o Dev Referências 2024, tá? Então, o que isso significa? A Kiggle vai ser apoiadora desse evento que irá acontecer dia 23 de novembro. É um sábado, vai ser no escritório da Kiggle, onde teremos palestras, vários workshops, debates sobre diversos temas, incluindo IA, né, sempre. Então, vocês estão todos convidados a participarem desse evento. O time aqui nosso vai colocar aqui no link para vocês se inscreverem, e aí, por tabela, acaba conhecendo o nosso escritório na empresa, tá bom? Eu acho que é isso. Um agradecimento especial a vocês todos que estiveram aqui participando, escutando um pouquinho do que é FinOps. De novo, eu falei de uma forma muito sucinta e breve sobre a prática, sobre a metodologia. Temos mais a respeito disso no nosso podcast de FinOps, igual eu comentei. Temos um e-book super completo a respeito de FinOps, que o time publicou aqui também no link que eu vi. E creio que é isso, turma. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fica aqui meu agradecimento. Um QR Code da minha rede social, no LinkedIn. Fiquem à vontade para me adicionar, me chamar, bater um papo. E é isso. Fechamos? Tudo bem? Obrigado, pessoal. E tchau. Obrigado.